Na aula de hoje, nós iremos trabalhar com a adição e a subtração dos números inteiros. Então, para a adição e a subtração com os números inteiros, nós temos duas situações. A primeira situação que eu vou mostrar aqui para vocês é quando estamos trabalhando com os sinais iguais, ou seja, mais e mais ou menos e menos. Então, para os sinais iguais, a gente soma e conserva o mesmo sinal. Então, aqui eu tenho, vamos aqui para os exemplos. 1 mais 1. Esse 1 aqui não tem sinal, e quando isso aqui acontece é porque o sinal dele é de mais. Então, como os sinais são iguais, eu vou somar e vou conservar o mesmo sinal. 1 mais 1, 2. Como os dois números são positivos, aqui permanece positivo. Precisa colocar o sinal de mais na frente do 2? Não, se colocar também não está errado. Depois eu tenho menos 1 e menos 1. Mesmo que aqui seja um sinal de menos, não quer dizer que eu vou fazer uma subtração. Eu vou olhar para o outro número e verificar se o sinal é de mais ou de menos, então também é de menos. Como aqui eu tenho dois sinais iguais, o que é que eu vou ter que fazer? Somar e conservar o mesmo sinal. Então, eu faço 1 mais 1, 2. Só que quem é o sinal que eu vou ter que conservar aqui? É o sinal de menos. Então, fica menos 2. É a mesma coisa de você comprar algo fiado. Você devia R$ 1 e você foi lá e comprou algo fiado que custava também R$ 1. Então, você vai ficar devendo 2. É um saldo negativo, ele é um saldo devedor, a menos 2. Aqui nós temos 2 mais 3. Não aparece sinal na frente do 2, então é porque o sinal que está aqui na frente é o de mais. Então, os sinais são iguais. Eu tenho 2 positivo mais 3 positivo. Então, 2 mais 3 dá 5. Fica 5 positivo. Já aqui embaixo, eu tenho menos 2 com menos 3. Sinais iguais. É negativo com negativo. Mesmo sendo de menos, não quer dizer que eu vou fazer 2 menos 3 ou 3 menos 2. Não, eu vou somar. 2 mais 3, 5. Quem é o sinal que está aqui aparecendo igual? É o sinal de menos. Aqui eu tenho, ó, 3 números, mas a gente observa que todos os 3 números aqui, eles são positivos. É mais 4, mais 5, mais 6. Então, eu vou somar e o meu resultado aqui ele vai ser positivo. 4 mais 5 dá 9, e 9 mais 6, que vai ser 15. Aqui embaixo, eu tenho os mesmos 3 números, só que os 3 estão negativos. Então, eu já sei que o meu resultado vai ser negativo. E o que é que eu vou fazer com esses 3 números? Somar. 4 mais 5 dá 9, e 9 mais 6 dá 15. Então, meu resultado é menos 15. Observe a diferença quando todos são positivos e observe a diferença quando todos são negativos. Aqui eu tenho 10 positivo, mais 1 positivo, mais 4 positivo. Então, meu resultado é positivo. 10 mais 1 dá 11, e 11 mais 4 vai ser 15. Mesma coisa com o exemplo que está aqui embaixo, só que aqui todos são negativos. É menos 10, menos 1, menos 4. Então, meu resultado é negativo. 10 mais 1 dá 11, com 4, 15. Então, só para revisar. Se os sinais são iguais, eu somo e conservo o mesmo sinal. Vou somar. Se é todo mundo positivo, somo todos os números, meu resultado permanece positivo. Se é todo mundo negativo, mesmo aparecendo o sinalzinho de menos, não quer dizer que eu vá subtrair. Eu vou somar, se todos forem iguais, né? Se todo mundo for negativo, eu vou somar e vou conservar o sinal que aparece. Nesse caso, é o de menos. A segunda situação é quando a gente tem os sinais diferentes. Como é que esses sinais podem ser diferentes? Eu tenho um número que é positivo e outro que é negativo, ou o contrário. Eu tenho um número que é negativo com outro positivo. Para essa situação aqui, o que é que a gente vai ter que fazer? Eu vou subtrair e conservar o sinal do maior número em módulo, certo? Eu olho o número em módulo. O que é o número em módulo? É o número sem um sinal, né? Nem de menos, nem de mais. Então, é sempre aquele número que fica positivo. Então, eu vou subtrair e vou conservar o sinal do maior número em módulo. Aqui, por exemplo, eu tenho 5 menos 3. O 5 é positivo e o 3 é negativo. Então, são sinais diferentes. Como são sinais diferentes, eu vou subtrair. 5 menos 3 dá um 2. Só que a gente observa aqui, ó,
eu vou colocar assim pra gente tapar os sinais. Quem é o maior número? É o 5 ou é o 3? Não é o 5? Quem é o sinal do 5? É um 2 positivo. Aliás, é um sinal de mais. Então, o 2 vai ser o quê? Positivo, porque o maior número é o 5. No outro exemplo aqui, eu tenho 3 positivo. Deixa eu colocar o sinal. 3 positivo menos 5. Os sinais são diferentes. Então, eu vou fazer a subtração. De 3 eu posso tirar 5? Não, então eu faço o contrário. 5 menos 3 dá 2. Agora, eu analiso o sinal. Olhando aqui, quem é o maior? É o 3 ou é o 5? Você escondendo os sinais, quem é o maior? É o 5. Olha o sinal do 5, quem é? De menos. Então, meu resultado, ele fica negativo. É a mesma coisa de você pensar no saldo devedor. Você tem R$3, chegou em algum lugar e vai comprar uma coisa que custa 5. Certo? Então, você vai ficar o quê? Devendo 2. Se você quiser, por exemplo, você tem 3 maçãs aqui. Tem como você tirar 5? Não. Você precisaria de quem? De 2, né? Então, aqui nós temos 8 menos 9. O 8 é positivo e o 9 é negativo. Então, nós temos um número positivo e o outro negativo. São sinais o quê? Diferentes. Então, eu vou subtrair. Então, eu faço aqui a subtração. Quanto é 9 menos 8? 1. Agora, vamos analisar o sinal. Quem é o maior número? É o 8 ou é o 9? Escondendo os sinais, é o 9. Quem é o sinal do 9? Menos. Agora, aqui eu tenho 10 menos 9. O 10 é positivo e o 9 negativo. Então, eu vou fazer simplesmente quanto é 10 menos 9? 1. Quem é o sinal do maior? Quem é o maior número? Não é o 10. Então, é um positivo. Aqui eu já tenho 3 números. Eu tenho 9 mais 1 menos 12. Então, eu vou resolver aqui por etapas. 9 mais 1 dá 10. Eu vou baixar o menos 12 aqui. Então, agora eu vou resolver. 10 menos 12. Um é positivo e o outro negativo. Então, eu vou subtrair. Eu vou fazer 12 menos 10. Dá 2. Quem é o maior número? É o 10 ou o 2? Aliás, é o 12 ou o 10? É o 12. E ele é negativo. O número menor, sempre que ele aparece nessa situação, ó, o número menor para tirar o número maior. Porque o 10 aqui, ele é menor do que o 12. Então, você já observa que seu resultado vai ser negativo, certo? Aqui eu tenho, ó, 5 menos 7. Eu não tenho como tirar 7 de 5. Então, você já faz 7 menos 5 dá 2. Mas só que é um 2 negativo. Porque eu tô tendo aqui, ó, um número menor tirando o maior, certo? Se você não quiser fazer por esse processo aqui de estar escondendo os sinais de quem, e analisando quem é o maior, quem é o menor. Outro exemplo que eu vou tratar aqui para vocês é com relação ao uso do parêntese, certo? Quando aqui a gente tem 2 sinais juntos, e aí você faz o joguinho de sinal. Mais com mais é mais, e menos com menos é mais. Quando os sinais forem diferentes, eu vou ter um menos. Menos com mais dá menos, e mais com menos é menos, certo? Então, aqui é quando os sinais são iguais, e aqui é quando os sinais são diferentes, e você está trabalhando com parêntese, quando 2 sinais estão juntos. Que a primeira coisa que você tem que fazer é eliminar o parêntese. Aqui, por exemplo, mais com mais é mais. Então, eu vou ficar com 1 mais 1. Quanto é 1 mais 1? 2. Menos com menos. Quando eu tenho menos com menos, eu vou ficar com mais, certo? Então, aqui também vai ser trocado esses 2 sinais, vai ser trocado apenas por 1, que é o mais. Então, vai ficar, ó, 1 mais 1, que vai ser 2. Aqui eu tenho sinais diferentes, ó. Então, deixa eu colocar o 1, aí você faz o joguinho de sinal. Menos com mais é menos. 1 menos 1, 0. Da mesma maneira aqui embaixo, mais com menos também é menos. Então, novamente, você fica com 1 menos 1, que é o 0, certo? O outro exemplo, nós vamos primeiro eliminar os parênteses. Eliminar aqui fazendo o joguinho de sinais.
O exemplo está dizendo aqui calcule. Então, tanto faz eu colocar esse mais na frente do 3, como não colocar. Só é obrigatório o uso do sinal quando ele é negativo. Então, como aqui ele é positivo, eu vou já colocar o 3 sem o sinal. E aí, eu faço o joguinho de sinal. Mais com mais, mais. Então, baixo 5 positivo. 3 mais 5, 8. Vocês observem que primeiro eu estou aqui, ó, fazendo o joguinho de sinais aqui, ó, de um que está dentro do parêntese para um que está fora, certo? A mesma coisa aqui na letra B, ó. O 3, como é positivo, eu posso baixar ele aqui sem o sinal. Aí eu faço o joguinho de sinal aqui, ó, desses dois menos. Menos com menos, eu vou obter o quê? Mais. Então, fica 3 mais 5, que é 8. Aqui é a mesma coisa, o 3 é positivo, eu posso baixar ele sem o sinal. Se eu baixar com o sinal, está errado? Não. Menos com mais. Fazendo o joguinho aqui, ó. Menos com mais é menos. Então, aqui agora eu fiquei com 3 menos 5. É o número menor para tirar o maior. Pode isso? Não. Então, meu resultado vai ser o número negativo, né? 5 menos 3, 2. Como é que eu poderia também ver o sinal? Olha quem é o maior número. É o 3 ou 5? O 5. Olha o sinal do 5, quem é? Menos. Na letra D é a mesma coisa. Eu baixo o 3 e aí eu vou fazer esse jogo aqui. Mais com menos, menos 5. Que o resultado também vai ser menos 2. Mesma coisa, né? Por último, vamos resolver aqui esse exemplo. Efetue. Primeira coisa que eu vou ter que fazer são esses jogos de sinais aqui, ó. Para eliminar os parênteses. Então, vai ficar 4, mais com menos, menos, baixo 3, menos com menos, mais. Eu baixo quem? O 5. Então, vamos lá. 4 menos 3 dá 1. 1 mais 5, 6. Agora, aqui, ó, nós não temos nenhum sinal, nós não temos nenhum parêntese. Então, eu posso resolver direto do jeito que está aqui, como também posso organizar os números negativos de um lado e os números positivos do outro. Então, aqui eu vou colocar os números negativos primeiro, menos 18, o menos 47, e depois eu vou ter quem? O menos 31. E por último, eu vou colocar os números positivos, que são o 35 e o 62. Então, aqui, ó, vamos por partes. Quando os números são iguais, aplicando aquela primeira definição que a gente viu, eu somo e conservo o mesmo sinal. Então, eu vou somar esses três números e vou continuar com o mesmo sinal. Que sinal é esse? Negativo. Então, vamos fazer a soma aqui, ó, de 18 mais 47 mais 31. Vamos somar os três números. 8 mais 7 dá 15. 15 mais 1, 16. Coloco 6 mais 1. 1 mais 1, 2. Com 4, 6. Com 3, 9. Então, somando esses três números, nós obtivemos 96. Você soma e conserva o mesmo sinal, menos 96. Agora, eu vou somar esses dois aqui. 35 mais 62. E o resultado vai ser o quê? Positivo, porque os dois números são positivos. Então, aqui vai ficar o 35 mais 62. 5 mais 2 dá 7. E 3 mais 6 vai ser 9. Então, deu 97. E para finalizar, sinais diferentes, o que é que eu faço? Subtraio e conservo o sinal do maior número. Então, eu vou fazer 97 menos 96, dá 1. Mas é um positivo ou negativo? Vamos analisar o sinal? Quem é o maior número, 96 ou 97? É o 97. E ele é o quê? Positivo. Então, fica 1 positivo. Eu tanto posso colocar o sinal, como eu posso deixar sem o sinal, do jeito que está aí, certo? Boa aula e bons estudos!